Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, para essa aula que nós fizemos nessa última quarta-feira, que foi dia 21, perdão, dia 14. A gente ia falar dos capítulos, né? Em contabilidade gerencial, análise de liquidez e lucratividade. Mas antes disso, nós complementaríamos o tema rentabilidade, tá? Que está aqui já à mão para a gente dar continuidade nos indicadores que nós estamos aí aprendendo, estudando, para fazer análise econômico-financeira, né, da empresa ou de qualquer outra organização que você queira identificar ou, né, verificar como é que se encontra a saúde financeira da empresa, ok? E para isso nós tínhamos a nossa planilha de análise, né, que nós iniciamos aí fazendo análise vertical, né, do balanço do atacadão, que foi o exemplo que eu peguei, e depois a análise horizontal, ok? Deixa eu tirar aqui a minha webcam para não atrapalhar. Ótimo. E aí nós viemos construindo essa planilha, né? Essa grande planilha aqui, e fizemos, né? Então, na nossa última aula, a análise da estrutura de capitais da empresa. O que vem a ser isso? Só recapitulando. Identificar ou verificar qual é a participação de capital de terceiros, né, dentro da estrutura de capital da empresa. Tá? E aí, naquele mesmo material, nós iríamos dar continuidade sobre rentabilidade. Né? O que vem a ser rentabilidade? Rentabilidade é o retorno do capital investido na empresa. Então imagina, você que investiu para abrir um negócio, colocou lá 100 mil reais. Né? Esses 100 mil reais, quanto desses 100 mil reais vai estar sendo rentabilizado? A gente não pode confundir rentabilidade com lucratividade, são duas coisas diferentes e distintas, tá? E a gente vai enxergar isso observando os indicadores aí, tá? Então, a princípio, rentabilidade sobre o capital investido, ok? Você colocou lá 100 mil reais para abrir um negócio, uma indústria, um pequeno negócio, uma loja, enfim. E aí, desses 100 mil reais investido, quanto que a empresa está gerando de rentabilidade sobre esse capital investido? Tá? É como se você tivesse pego esse capital e investido no mercado financeiro, algum tipo de investimento, poupança, CDB, enfim, né? Para saber o quanto aquele capital vai estar sendo rentabilizado. A gente tem aí algumas fórmulas para calcular isso. Tá? E já vou fazer um parênteses aqui, que apesar das fórmulas estarem constando aqui como sobre o ativo médio, ou sobre a média, né, no denominador, eu aplico isso diretamente sobre o ativo, ou diretamente sobre o denominador. Vou explicar isso com mais detalhe na prática, mas eu não faço esse cálculo como a gente encontra nos livros, tá? Porque aqui nós estamos pegando uma média. Essa média pode haver uma certa distorção entre, né, a somatória, né, e a média entre um ativo ou um período e outro. Como a gente está comparando período a período, então o interessante é fazer pelo período em referência. Tá? Na planilha eu vou explicar melhor. Então vamos começar aqui com o retorno sobre o ativo, né, que a gente chama de ROA, que é Return on Asset, que seria uma sigla em inglês. Tá? Nós temos aqui o lucro líquido dividido sobre o ativo total. Tá? Eu não considero o ativo médio, vou simplificar aqui, o ativo total. Ok? Isso vai dar aqui um número decimal e a gente vai multiplicar por 100 para saber qual é o retorno sobre o ativo, né? Quanto o ativo da empresa está conseguindo rentabilizar sobre o negócio.
lá na nossa planilha, a gente tem aqui já, né, formatado aqui, né, esse cálculo que a gente vai trabalhar aqui. Ó, tá? Vou deixar aqui destacado, que é onde a gente vai estar trabalhando. Então, rentabilidade, o ROA sobre o ativo, né? É o lucro líquido dividido pelo ativo total, que é a fórmula que eu utilizo. Na prática, no dia a dia, é melhor fazer esse tipo de comparação, porque a média pode haver distorção entre os períodos, multiplicado por 100, porque nós queremos ver o percentual. Então, no Excel, a gente coloca, né, a fórmula assim, igual, né, rentabilidade é o lucro líquido, nós temos aqui o lucro líquido na nossa DRE, aqui, né, lucro líquido, dividido pelo ativo total, que está aqui também no nosso balanço patrimonial. Isso referente ao ano de 2018. E vou multiplicar por 100 porque eu quero saber o percentual. Ok? Pronto. Tá lá. A rentabilidade que o ativo está oferecendo, né, é de 5,6%. Tá? Então o lucro líquido, né, ele está gerando, o ativo está gerando uma rentabilidade, né, de 5,6%. Tá? A mesma coisa nós fazemos aqui para o ano de 2018. Né? As fórmulas vão ser idênticas, né? Só as células que a gente tem que se atentar aqui, e aí eu dou um F2 para saber se realmente ele está buscando aqui, né, os dados corretos. Né? Os dados estão corretos, então em 2018 essa rentabilidade foi de 5,08%. Tá? E como a gente já tem aqui uma coluna da análise horizontal, né, e esse indicador, né, a leitura dele é quanto maior a rentabilidade, melhor. Então vamos saber aqui se ele realmente aumentou ou diminuiu, não dependendo apenas de uma observação aqui, né, uma análise visual. Vamos fazer aquela nossa fórmula, né, de análise horizontal, que é pegar o último período, né, dividir pelo penúltimo período, subtrair de 1, porque, né, temos que tirar o inteiro, e multiplicar por 100, porque nós estamos vendo aí o número percentual. Só que aqui vai dar um erro, tá, gente? Por quê? Porque numa operação matemática nós temos que isolar as operações, tá? E a gente faz isso com os parênteses, para que o Excel faça uma coisa de cada vez, senão ele vai dar erro. Tá? Então vou isolar aqui a divisão, depois a subtração e por fim deixo lá a multiplicação por 100. Tá vendo? Ele já deu um erro aqui, vamos pedir para ele corrigir. Aqui, multiplicando por 100. Pronto, tinha um parênteses a mais aí. Pronto. Então a variação, né, foi de 0,46%, né, a maior, porque o número é positivo, de 2017 para 2018. Ok? Bom, fizemos aqui a rentabilidade sobre o ativo. Existe agora uma terceira rentabilidade, que é a rentabilidade sobre o ativo operacional. Vou deixar em destaque aqui. Tá? O que vem a ser a rentabilidade sobre o ativo operacional? É simplesmente verificar o ativo que é responsável por toda a operação da empresa, né? Que nós podemos ler o ativo operacional como o ativo circulante. Ok? O que é o ativo circulante? Lá está envolvido, né, caixa, bancos, duplicatas, o estoque, ok? Que é tudo responsável ali pelo dia a dia, pela operação da empresa, né? Só que tem uma observação a ser feita. O ativo operacional também tem que ser somado uma parte do ativo não operacional. E qual é essa parte do ativo não operacional? O ativo permanente ou ativo imobilizado. Por que eu estou falando isso? Porque imagine uma indústria. A indústria tem máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos não vão estar registrados
dentro do ativo circulante. Ele vai estar registrado dentro do ativo não circulante. Ok? O imobilizado vai estar somado dentro do ativo não circulante. Correto? Então vamos pegar lá, né? Na nossa fórmula, vamos colocar lá. Rentabilidade sobre o ativo operacional. Quanto é que o ativo operacional da empresa está rentabilizando, né, sobre o negócio? É o lucro líquido, ok? Vamos pegar lá o lucro líquido, né? Aqui o lucro líquido, somado, né? Temos que dividir pelo ativo operacional, que seria o ativo circulante, correto? Mais, né, o imobilizado. Aqui, ok? Vamos colocar aqui, né, menos 1 vezes 100, né? Lembrando a fórmula matemática, que temos que isolar aqui as operações, tá? Com os parênteses aqui. E eu estou subtraindo de menos 1 porque tem que tirar um inteiro, né? Para saber somente a parte envolvida na operação, tá? E vamos colocar aqui mais um parênteses, né? Porque são 3 operações envolvidas aí, uma divisão, uma subtração, uma divisão, uma soma e uma subtração, ok? Vamos dar um ok. Tá. Aqui. Perfeito? Tinha um parênteses a mais. Então tá aqui, ó, né? A divisão isolada, a soma isolada e depois a subtração isolada. Certo? Bom, ele deu aqui o número de... Opa, acho que deu algum erro aqui. Não pode dar tudo isso. Vamos ver se ele pegou aqui as informações corretas. Lucro líquido dividido pela... Aqui, gente, perdão. Lucro líquido dividido pela somatória, ou pela soma, do ativo, ok? Do ativo circulante mais o imobilizado, que é o que a gente considera como ativo operacional. Ele deu um errozinho aqui, mas a gente der o que aqui, ele corrige. Opa! O que deu de errado aqui? Lucro líquido dividido pelo ativo operacional menos 1. Tá errado aqui, gente, desculpa. Tira aqui o menos 1. Estou confundindo com a análise, com a nossa análise horizontal. Bom, ele corrige automaticamente. Agora sim, tá? Então temos aqui, né? O ativo operacional, a sua rentabilidade é de 6,52%. Vamos copiar isso aqui para o ano de 2018, que ele apresenta 6,57%. Vou dar um F2 só para conferir se ele está pegando as informações nas células corretas. Sim, ele está. E aí vou fazer o quê? Vamos copiar a fórmula aqui da análise horizontal, né, para saber o quanto está variando, né, de um ano para o outro. Está variando 0,65%, ou seja, ele teve um acréscimo, porque a leitura também aqui é a mesma. Quanto maior o número na rentabilidade, né, maior esse percentual, né, melhor para a empresa. E ele vem apresentando um aumento de um ano para o outro. Tá? Aí nós vamos fazer agora, gente, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, tá? Que é o ROE, né? Em inglês, Return on Equity, tá? Que a gente pega aqui o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100, ok? Exatamente como está na fórmula aqui. O retorno sobre o patrimônio líquido, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, tá? Para saber o quanto, né, está sendo, né, retornado ou quanto está dando de retorno
o patrimônio que é o que os sócios investiram na empresa, tá? Quanto ele está sendo rentabilizado. Então a fórmula a gente vem aqui e a gente coloca, né? Lucro líquido, que está aqui, né? Dividido, né? Pelo patrimônio líquido, que ele está aqui, né? 2017, patrimônio líquido, vezes 100, porque nós queremos saber o percentual. Vamos só isolar aqui agora com os parênteses, né, as operações, para não dar aquele erro. E pronto, está lá. 14,10% é a rentabilidade do patrimônio em 2017. E em 2018, 14,29%, né, porque a gente está copiando aqui a fórmula, ok? E aí em 2018 a rentabilidade do patrimônio é de 14,29%. E aí vamos aproveitar e fazer também a análise horizontal. A rentabilidade aumentou, né? Aumentou 1,35%. Ou seja, esse número aqui, gente, esse indicador, quanto maior esse indicador, melhor para a saúde financeira da empresa, tá bom? E ele vem crescendo de um ano para o outro, ok? Perfeito. Temos aqui então, né, a análise sobre a rentabilidade. Aí agora a gente vai entrar naquele outro capítulo que nós falávamos, né, que é referência à aula 6, sobre análise de liquidez e lucratividade. Tá? O que vem a ser análise de liquidez e lucratividade? Tá? A gente entende que liquidez, né, passando aqui por esse quadro, ela, vamos dizer assim, contribui, né, dentro dos investimentos na capacidade de pagamento da empresa. Ok? O que seria essa capacidade de pagamento da empresa? Tá? Imagine o seguinte: para a empresa honrar seus compromissos, né, que estão registrados do lado do passivo, né, no balanço patrimonial, quanto ela possui de capital, né, ou de recursos, melhor dizendo, do lado do ativo, né? E aí esses recursos, né, eles podem ir desde os recursos disponíveis, né, de disponibilidade imediata, até os recursos que se encontram na condição de imobilizado, né, separando aqueles dois grupos, ativo circulante e ativo não circulante, seguindo aquela ordem, né, aquele grau de realização, de capacidade de realização, né, de tornar disponível o dinheiro ou o recurso. Okay? Do lado do passivo, a gente tem, né, seguindo aquela mesma ordem, o grau de exigibilidade, aquilo que é exigido de imediato ou no curto espaço de tempo, e aquilo que é exigido no longo espaço de tempo, ou seja, passivo circulante e passivo não circulante. Então, dentro do balanço do lado direito, né, do lado do passivo, né, existe lá então, excluindo, né, o patrimônio líquido, que é aí a parte dos sócios que interagem com todo o balanço patrimonial, mas a gente está falando do capital de terceiros, tá? Que seria a exigibilidade total, ok? Quanto que a empresa possui, né, de recursos para pagar, né, esses credores. E a gente utiliza a ferramenta chamada liquidez, índice de liquidez. E a gente utiliza esse índice de liquidez de 4 maneiras: liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. Cada um desses indicadores ele é composto por um grupo de contas que a gente soma para saber o quanto aquelas contas conseguem, né, cobrir as obrigações que existem do lado do passivo da empresa, né, dos credores. Então vamos começar pela liquidez corrente. Tá? Como é que funciona isso? Liquidez corrente é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, ok? E qual a leitura disso? Ele vai dar um número decimal, tá? Aqui não tem multiplicação por 100, não existe percentual. Ele vai dar um número decimal.
Esse número decimal, a leitura, tá? Tanto para liquidez corrente, liquidez seca, imediata e liquidez geral, é a seguinte. Nesse caso aqui, nesse exemplo que nós tínhamos, no ano 1, a liquidez corrente, que é a divisão do ativo circulante para o passivo circulante, foi de 1,36. No ano 2, 1,57. O que isso quer dizer? Que no ano 1, por exemplo, para cada R$1 que a empresa tem de dívida, né, que está relacionada, né, que está somada aqui no passivo circulante, ela tem R$1,36 no ativo circulante para pagar. Ou seja, ela tem uma boa sobra de caixa aqui, ok? Ela tem uma boa sobra de caixa. E quando a gente faz isso no ano 2, ela tem 1,57, ou seja, para cada R$1 de dívida que ela tem R$1,57 para pagar essas dívidas, ou seja, tem uma sobra de caixa, né, ou uma sobra de recursos de 57 centavos para cada R$1 de dívida, ou seja, que excede. Tá? Como é que a gente vai fazer esse cálculo lá no Excel, na nossa planilha? Vamos lá. Nós vamos pegar aqui, ó, né, na liquidez corrente, vamos calcular aí a liquidez corrente do atacadão. Então eu vou pegar o meu ativo circulante, que está lá no balanço patrimonial, e dividir pelo meu passivo circulante. Tá? Ponto. Somente isso. Tá? Não precisa multiplicar por 100, não precisa multiplicar por nada. Só fazer essa divisão. E a relação é que para cada R$1 de dívida no passivo circulante do atacadão, ele tem apenas R$1,03 para pagar esses credores. Ou seja, nós já podemos entender aqui que o fluxo de caixa dele, né, dentro desse equilíbrio de ativo circulante e passivo circulante, ele é bastante justo. Tá? Quase que não tem aí uma sobra, né, vamos dizer assim, uma margem de segurança aí no caixa. Tá? E como é que a gente faz isso em 2018? Vamos só apenas copiar a fórmula aqui e ver. Né? 2018 ele tem R$1,07. Houve uma melhora? Houve, mas muito pouco. Né? Vamos observar fazendo o quê? Pegando aqui e copiando a nossa formulinha da análise horizontal. Tá? Então teve uma variação aí de 3,86%. Tá? Houve essa variação? Houve, mas quando a gente observa aqui, a gente percebe que a liquidez corrente dele, pegando os recursos do ativo circulante para pagar o seu passivo circulante, né, é basicamente empatados ali, né, de 1 para 1. Tá? Ou seja, tem aí um fluxo de caixa bastante justo e às vezes isso é um pouco perigoso para a empresa. E aí, por que eu digo isso? Porque lá na liquidez corrente, o ativo circulante que está sendo composto aqui está contando com não só caixas e bancos, mas o que tem no estoque, né, e mercadorias, o que tem no contas a receber, que são valores que ainda irão ser realizados, né, que serão realizáveis. Então tem que contar com todos esses recursos para poder pagar, né, os seus fornecedores ou o seu passivo que se encontra na parte circulante do negócio. Ok? Tá. Passamos então aqui agora para a liquidez seca. Né? E a liquidez seca, o que nós fazemos aqui? Vamos excluir a parte de estoque, ou seja, vamos contar apenas com os seguintes recursos: caixa, bancos, aplicações financeiras, né? Ou seja, tudo que está lá no ativo circulante, mas eu vou extrair, eu vou deduzir o que é referente a estoque, ok? Vou apenas contar com ativo circulante, mas menos a parte de estoques da empresa. Tá? Como é que a gente calcula isso? Vamos lá. Pegamos aqui o nosso balanço, né, que está aqui, e vamos identificar a parte de estoque. Né? A parte de estoque no ativo circulante em 2017 é de 4.999.000, em 2018, 5.132.000. Né? Esses números eu já anotei aqui no balanço patrimonial, ok? Aqui, ó. Já está anotado aqui, para a gente poder fazer o
cálculo. Tá? Vou colocar aqui cinza, destacado, para a gente fazer esse cálculo da nossa liquidez seca, que tem que deduzir os estoques. Então, vamos lá. Fórmula no Excel, igual, sempre, né? Começando com igual. Vou pegar aqui o meu ativo circulante, ok? Vou deduzir o meu estoque e agora sim vou dividir pelo meu passivo total. Lembrando que a gente tem que fazer aqui, né, havendo mais de uma operação matemática, isolar as operações, ok? Isoladas, né, com parênteses, pronto. Está lá, né? Vamos apenas copiar aqui o formato, né? Está lá. A leitura é a seguinte: para cada R$1 de dívida existente no passivo circulante, né, dessa empresa que estamos analisando, ela só tem 0,72 centavos, ou seja, eu estou tirando o estoque, então ela já tem aqui uma certa deficiência de liquidez. Né? Por quê? Porque para ela poder pagar todo mundo no seu passivo circulante, ela precisa que o estoque seja comercializado também, né? Seja vendido, né? Para converter isso em recebíveis e depois, né, em disponíveis, tá? Para poder pagar os seus credores que se encontram no passivo circulante. E como isso fica aqui em 2018? Vamos fazer aqui uma cópia da fórmula, né? Certificando com F2 de que ele está buscando as células corretas. Sim, está aqui, né? As células corretas, ok? Então, houve, né, apesar de ainda estar abaixo de 1, que é o ideal, né, o mínimo possível, ele ainda está apresentando uma pequena melhora, né, em relação a 2017, que a gente comprova aqui copiando a nossa fórmula da análise horizontal, 5,57%. Mas, né, identificamos aqui que ainda é uma certa deficiência, né? E agora a gente faz o quê? Vamos fazer isso com a liquidez imediata. Tá? O que é a liquidez imediata? Né? Eu vou calcular apenas utilizando o quê? O que a empresa possui de disponibilidades. Ou seja, eu só vou usar o que ela tem entre caixa, né, bancos e aplicações financeiras. Não vou considerar nem os recebíveis, que seria a conta de clientes ou contas a receber, e nem estoque. Correto? Vou considerar somente o que ela tem ali de imediato, que ela pode dispor de imediato para pagar os seus credores no passivo circulante. Então vamos fazer a fórmula aqui, né, na nossa planilha, que é pegar aqui, né, como já está aqui destacado, caixas, bancos e contas movimento. Ou, né, como eu falei para vocês, vamos fazer aqui utilizando tudo que está no ativo circulante e deduzir o que está no contas a receber e no estoque. Então, vamos fazer dessa forma. Ativo circulante menos contas a receber menos o estoque, né, tudo isso dividido, né, pelo meu passivo circulante. Vamos isolar aqui as operações, ok? E pronto. Né? Piorou mais ainda. Olha só, a liquidez imediata dela caiu para 0,66, né? Retirando a parte do contas a receber e retirando a parte de estoques, ou seja, o que ela tem entre caixa, bancos e aplicações, né, disponíveis, ela só tem 66 centavos para cada R$1 de dívida que ela tem no passivo circulante. Vamos copiar isso, essa mesma fórmula, para 2018, né, e aqui a gente obtém aí o valor de R$0,71, ou seja, 0,71 centavos de real é o que ela possui de disponibilidade imediata para pagar cada R$1 de dívida que ela tem no passivo circulante. E vamos fazer aqui também uma comparação horizontal para saber quanto melhorou. Parece uma melhora, né? Mas isso não quer dizer que essa liquidez imediata ainda seja
satisfatória porque ela está abaixo de 1. Tá? Bom, fizemos aqui então, né, a liquidez imediata. Vamos fazer agora a liquidez geral, ok? Vamos fazer aí a liquidez geral. A liquidez geral eu vou contar com o quê? Com o ativo circulante mais o ativo não circulante, né? E vou dividir isso, tá, pelo meu passivo circulante mais o passivo não circulante. Né? Ou seja, tudo que eu tenho de dívidas com os meus credores no curto e no longo prazo. E o que vocês percebem que não entra aí o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a parte dos sócios. Tá? Nós estamos falando só de compromisso junto a terceiros. Tá? Vamos pegar essa informação e vamos colocar lá na nossa planilha. Ok? Então vou pegar aqui ó, o meu ativo circulante mais o meu ativo não circulante dividido pelo meu passivo circulante mais o meu passivo não circulante. Né? Vamos colocar aqui um parênteses para isolar as operações, né? E vamos saber quanto a empresa tem de liquidez geral, usando todos os seus recursos que estão do lado do ativo para pagar os seus credores do lado do passivo. Coloquei o parênteses ao contrário. Olha lá. Não está muito longe do que a gente apurou na liquidez corrente, ou seja, para cada R$1 de dívida que a empresa possui no passivo total, né, que é a somatória do passivo circulante e não circulante, ela tem do lado do ativo, né, somando todo o seu ativo, R$1,04. Tá? Então não há aí muita, vamos dizer assim, uma sobra, né, vamos dizer assim, significativa de caixa, né, ou de recursos, né, dentro da sua liquidez. Então ela trabalha com uma liquidez aí bastante ajustada, né, no seu fluxo de caixa. E em 2018 passou praticamente para 1,04 também. Né? Vamos ver se teve alguma variação, deve ser muito pequena. Né? Na verdade teve uma pequena redução. Né? Vamos entender por quê. Vendo aqui, vamos aumentar o número de casas, né? E realmente, né, ela passa de 1,0391 para 1,0353. Houve uma pequena baixa aí na sua capacidade de liquidez, né, geral. Ok? E aqui a gente termina a nossa parte, né, avaliando a capacidade de pagamento, a capacidade de liquidez, né, que a empresa possui, que vocês vão aplicar nos balanços aí que vocês pegaram para fazer esse trabalho aí. Ok? Lembrando que o índice de liquidez, tá, é um número decimal que demonstra a capacidade de pagamento do cliente, da empresa, ok? Junto aos seus credores, né, isso no curto espaço de tempo, ou seja, na parte do passivo circulante, né, ou também envolvendo todo, né, o endividamento, ou seja, somando o passivo circulante com o passivo não circulante. Tá? Quando a gente fala de liquidez geral. Tá? Então a gente está observando aqui, né, o grau, a capacidade de liquidez da empresa. Então, olha, nós temos aqui já avaliado a estrutura de capital, ou seja, o endividamento que a empresa possui ou a dependência de capital de terceiros que a empresa tem dentro da sua estrutura de capital. A gente analisou aqui, né, a participação das principais contas e grupos de contas dentro do ativo, dentro do passivo, né, a variação, né, que seria a análise horizontal, a variação dessas contas de um período para o outro, para saber se a empresa, né, ou se essas contas vêm aumentando ou diminuindo, né, se o total do ativo vai aumentando, se o total do passivo vai aumentando ou diminuindo, para saber se a empresa está crescendo de forma orgânica ou não. Né. Verificamos isso também, né, na demonstração de resultado do exercício em relação à receita líquida e o resultado líquido da empresa, correto? E verificamos também, né, a rentabilidade, quanto existe de retorno do capital investido
né, seja ele no ativo, comparado com o ativo operacional ou comparado com o patrimônio líquido da empresa. Né? E agora a capacidade de liquidez, né, envolvendo os recursos de curto ou de longo prazo. Tá? E os compromissos, obviamente, também de curto ou de longo prazo, ou somando os compromissos de longo prazo. O que a gente vai fazer agora é finalizar o nosso capítulo verificando, né, as margens que a empresa apresenta, margem bruta, margem operacional e margem líquida, que aí nós estamos falando da lucratividade, ok? Rentabilidade é quanto está rendendo o capital investido na empresa, e lucratividade é quanto a empresa vem apresentando de lucro, tá, na sua operação, ok? Uma coisa é retorno, outra coisa é lucro, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos calcular três margens, né? A margem bruta, a margem operacional e a margem líquida, tá? A margem bruta é aquela margem, ou aquele resultado bruto que vem logo após os custos da mercadoria vendida, ou CMV, né? Ou o custo do produto fabricado, né? Aí a gente tem que verificar lá no balanço como é que está classificado, como é que está nomeado, né, os custos, apenas os custos da empresa em relação à sua operação. Tá? Extraindo ou deduzindo os custos, vem o resultado bruto ou a margem bruta, que a gente vai calcular aqui. Tá? No nosso caso, né, eu já fiz o quê? Eu coloquei apenas, né, em negrito aqui, né, e acrescentei na nossa tabelinha, né, o resultado bruto, o resultado operacional e o resultado líquido, né, os valores monetários, que nós já tínhamos calculado a margem líquida, que foi o quê? Né, a nossa análise vertical. Tá? Para calcular as margens é o mesmo conceito, tá, pessoal? É pegar o valor de cada uma dessas linhas, né, o resultado operacional, o resultado bruto ou o resultado líquido, e dividir pela receita líquida. Tá ok? É isso que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, o resultado operacional, né, dando como exemplo aqui, vamos olhar aqui a demonstração de resultado do exercício do Atacadão. Tá aqui. Nesse caso aqui, né, eu tenho aqui, ó, lucro bruto. Perfeito? Por que o lucro bruto? Que é depois dos custos que a empresa possui, né, na geração da sua para a geração da sua receita. Então, eu já copiei lá. O lucro bruto em 2017 foi de 10.257, em 2018, 11.381. Esse é o lucro bruto. Tá, quanto desse lucro bruto representa da receita operacional líquida? Isso é uma análise vertical, ok? Vou pegar um e dividir pelo outro e multiplicar por 100. Não é essa fórmula que a gente fez na análise vertical? Então está aqui, ó. Nós fizemos já isso, né, antecipadamente para resultado líquido, então a margem líquida é de 3,41, mas a gente vai fazer da margem bruta. Então vou pegar aqui, ó, margem bruta, que é o lucro bruto dividido pelo receita líquida vezes 100. Ok? Vamos isolar aqui as operações com parênteses, né? Pronto. Temos lá a margem bruta, né, seguindo aí a metodologia, né, da ferramenta da análise vertical. A margem bruta foi 20,40% em 2017. E em 2018, quanto foi? Foi de 20,97%. Ok? Vamos fazer aqui a análise horizontal para saber o quanto melhorou esse resultado bruto ou essa margem bruta. Olha, melhorou 10,96%. Tá? 10,96%. E a margem operacional, que é o resultado operacional. O resultado operacional, gente, é o resultado que vocês vão identificar nos balanços, que vem antes dos impostos ou da incidência de impostos e contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? E, às vezes, também antes das receitas e despesas financeiras. Nesse caso aqui já está destacado, ó, lucro antes das despesas financeiras
e líquidas, né, e impostos, tá? E alguns balanços pode já vir destacado resultado operacional ou lucro operacional, tá? Mas se não vier assim, tá? Para vocês identificarem, é o resultado antes de despesas e receitas financeiras e os impostos, perfeito? Que é o que a gente chama de EBITDA, é o resultado dependendo apenas da operação da empresa, ok? Então está lá, nós já temos aqui, ó. Nesse caso do Atacadão, em 2017, o resultado operacional, né, ou lucro operacional, foi de 3.104.000, em 2018, 3.117.000. Eu já anotei esses valores aqui, né, para a gente calcular a margem operacional. Tá? Então vamos lá, margem operacional é o lucro operacional dividido pela receita líquida. Pronto, temos aqui 0,06. E em 2018, 0,06 também, né, porque deve estar muito próximo aí às casas decimais, né, vamos aqui constatar isso, né, realmente, porque o Excel vem arredondando. E qual foi a variação de um ano para o outro, que é a nossa análise vertical? Dando Ctrl C, né, Ctrl V aqui, copiando a fórmula de cima, foi de apenas 0,42. O que isso já nos mostra, pessoal? É que o resultado da empresa, né, essa margem de 3,41, ela pode ter sido, né, favorecida ou pode ter ocorrido alguma contribuição de receitas que não fazem parte da operação da empresa. Tá? Porque a receita, né, o resultado operacional da empresa, ele foi de 0,06%. Depois que a gente observa aqui o resultado final de 3,41, algum tipo de receita que não está ligada diretamente à operação da empresa contribuiu para que houvesse esse lucro aqui. Tá? Essa é a primeira leitura que a gente faz, sem se aprofundar muito lá do balanço, né, da DRE e das notas explicativas. Tá? Mas inicialmente a gente já poderia dar essa nota de explicação aí, tá bom? E aí a gente finaliza esse capítulo, essa aula 6, né, com as margens, né, os cálculos das margens bruta, operacional e líquida dentro da nossa análise financeira, tá bom? Essa planilha, como eu falei para vocês, vai estar disponível lá no Google Drive, eu já coloquei isso no próprio grupo do WhatsApp, e agora é só vocês complementarem, né, tirando, na verdade, os valores que estão aqui, né, porque são informações do Atacadão SA, e colocarem as informações que estão nos balanços das empresas que vocês elegeram para fazer a sua análise individual. Ok? Então, a gente termina aqui, né, a nossa aula 6, que a gente teve aí na última quarta-feira, né? E como eu havia prometido, o vídeo, né, reforçando aí como fonte de consulta para vocês fazerem aí passo a passo da planilha, né, da análise financeira, da análise da saúde financeira da empresa. Tá bom? Então é isso, né? Até quarta-feira, na próxima aula, que será dia 22. Tá bom, gente? Até lá, um abraço e se cuidem todo mundo. Tchau.